João Espanha, comentador ETV, é convidado desta noite do Closing Bell. João, muito boa noite. Com um desemprego nestes níveis, com os dados do Eurostat a mostrar um abrandamento de toda a economia europeia, estarmos a dizer que 2012 é o princípio do fim da crise, é excesso de otimismo? Se calhar é uma forma de ver as coisas. Do meu ponto de vista, 2012 vai ser o ano de todos os males. Não vejo que tudo o que se tem passado ultimamente e todas as medidas que o Governo prepara para 2012 parecem ser medidas procíclicas, isto é, sobretudo recessivas e, designadamente, o desemprego deverá aumentar. Se a aplicação destas medidas pode ser o início de um novo ciclo, isso estamos para ver. Agora, parece-me que é inevitável e inquestionável que 2012 vai ser um dos piores, se não o pior ano económico desde que, pelo menos, eu tenho memória. E vale a pena, nesta altura, estarmos a avançar com datas para o fim da crise? O Ministro da Economia ontem avançou com esta frase do fim da crise em 2012. Cavaco Silva veio dizer que espera crescimento em 2013. Faz sentido, nesta altura, estarmos a fazer estas previsões? Isso, acaba por ser um bocadinho de futurologia, não é? Difícil dizer. Se nos recordarmos como é que estávamos há um ano e meio, quando falávamos do que se iria passar, se ia haver resgate, se não ia haver resgate, por aí fora. Na altura em que estávamos nos PECs ainda. Nos PECs ainda, portanto, de PEC em PEC até ao desastre final. Eu acho que o que estamos a viver neste momento é demasiado estranho e demasiado, original para que alguém se possa atrever a fazer qualquer tipo de previsão. Aliás, as previsões têm sido sucessivamente furadas, e não apenas aos governantes portugueses, mas eu diria que por essa Europa fora, e não só, até o Sr. Rubini se tem enganado de vez em quando. Mas 2012, final da crise, não. 2012, seguramente, agravar da crise, e muito. Depois, o futuro a Deus pertence. Não sei o que é que vai acontecer. E nesta altura estamos com o orçamento em discussão na especialidade. Tem-se falado muito ao longo dos últimos dias da possibilidade de não se avançar com o corte nos 2 subsídios, mas hoje a própria Troika disse que é incontornável cortar os subsídios à função pública no próximo ano. Não sou especialista em finanças públicas, não tenho, mas há aqui... A despesa tinha que ser reduzida, desse por onde desse. E tem-se dito, de certa forma, que cortar os subsídios não é cortar as gorduras e, de certa forma, o Governo está a ser desonesto. Isso, por um lado. A outra crítica que se aponta muito é a questão da falta de equidade e que, portanto, em alternativa, dever-se-ia fazer uma redução transversal a toda a sociedade do rendimento disponível, no fundo, e que dessa maneira seria mais adequado e não se seriam violados determinados princípios constitucionais, etc., embora a Constituição ultimamente seja muito invocada e pouco utilizada, mas isso é outro assunto. As gorduras do Estado ainda estamos todos para saber o que é, ou o que são, melhor dizendo, mas se calhar boa parte das gorduras do Estado estarão justamente nos custos com pessoal. Não lhe sei dizer... Era tal questão de se avançar para o corte nos subsídios ou para despedimentos na função pública? Sim, eu penso que uma das duas coisas teria que acontecer. E aqui, provavelmente, o que se passou foi vamos cortar, vamos manter as pessoas e depois reorganizar. Quando reorganizarmos, provavelmente vamos ter que pôr pessoas fora da função pública e, eventualmente, ter alguma mobilidade, o que não faria mal nenhum à economia, por um lado. Por outro lado, e como já tive a oportunidade de dizer mais do que uma vez, os níveis de tributação direta que estamos a assistir neste momento em Portugal, sobretudo considerando o facto dos escalões do IRS serem muito baixos, e serem muitos, mas muito baixos, com o desaparecimento, na prática, da maior parte das deduções à coleta, que não deviam ser sequer deduções à coleta, deviam ser abatimentos, mas isso é outra discussão. Associado ao aumento do IVA, que também retira rendimento disponível, etc. Se continuássemos por esse caminho, então, de facto, não sei onde é que iríamos parar, porque, pelo menos, é necessário deixar que as pessoas respirem para que possam ganhar dinheiro, para que possam pagar os seus impostos. Mas o Governo deveria ter tentado tratar dessa questão da equidade precisamente através dos impostos e da carga fiscal. Seria possível fazer? Seria a única maneira de o fazer. Não me parece que fosse a melhor maneira de o fazer, porque ao aumentar os impostos, em toda a economia, retira-se aquilo com que a economia funciona. Deixa de haver dinheiro a circular. Ao cortar com os subsídios,
É verdade que, de certa forma, podemos estar a falar num imposto na medida em que não há um pagamento, portanto, e é uma prestação que acaba por ser uma não prestação coativa, etc. Portanto, com um bocadinho de jeito conseguimos encaixar isto num conceito de imposto e dizer, ok, isto foi um imposto lançado apenas sobre uma parte da população e que, portanto, viola determinados princípios. Não me parece que seja possível ver as coisas assim. O que estamos a ver é, de facto, um Estado que tem uma administração pública enorme, que custa muito dinheiro, e é sobretudo por causa dessa administração pública que custa muito dinheiro que o país não se consegue desenvolver e não consegue pagar as suas dívidas. Quer dizer, dizer que uns estão a pagar mais do que outros é verdade. Quem está na função pública este ano vai sofrer, este ano não, em 2012, vai sofrer reduções de salário e agravamento de impostos. É verdade, é incontornável. Podia ser de outra maneira? Eventualmente poderia. Agora, muito provavelmente, um aumento ainda maior da carga fiscal do que aquele que temos neste momento tornaria insustentável a vida do próprio país. Não há grande volta à talha, até porque eu continuo com muitas dúvidas relativamente às previsões de receita fiscal do ano que vem. Tenho muito receio que, por um lado, elas estejam sobreestimadas, não apenas por causa da contração da economia, mas também por causa daquilo que vamos provavelmente assistir, que é um incremento da economia paralela. Mas o Executivo ainda pode ter a tentação de voltar a mexer na carga fiscal depois de um 2012 com uma recessão grave, ou já não há margem de manobra aí? A carga já é tão elevada que não se pode pressionar mais. Há algumas zonas onde eventualmente se poderá ainda criar algumas faixas de tributação. No caso do IRC, a nossa taxa de IRC não é das mais elevadas. O problema é, como é sabido, em IRC muito poucas empresas pagam quase toda a receita do IRC. A maior parte das pequenas e médias empresas em Portugal, curiosamente, ou não dá lucro, ou quando dá muito pouco. Enfim, há explicações para isso. Mas o que é facto é que a receita do IRC depende exclusivamente de uma dúzia de empresas e, eventualmente, poder-se-á cobrar ainda mais imposto sobre essas empresas. O problema, neste momento já temos sobretaxa sobre os lucros de acima de determinado valor, portanto, essas empresas já estão a pagar mais do que deviam, e quanto mais imposto pagarem, mais facilmente farão a deslocalização está resolvido. do seu negócio. Aquelas que podem, aquelas que não podem, não farão. Fala-se de alguns novos impostos que poderão aparecer, o imposto, a chamada, curiosamente, a Fat Tax, que incidiria sobre a junk food e por aí fora. Portanto, enquanto houver imaginação e enquanto houver zonas de consumo que são difíceis de contrair, há sempre margem para o Estado ir buscar mais dinheiro ao bolso do cidadão. Agora, não me parece que seja com isso que se vai resolver o problema do déficit. O problema do déficit é mais profundo. Tem que ver com a falta de competitividade da economia portuguesa. E quanto a isso, não há remédio, não há despacho, não há lei que resolva. Aliás, até deveria ser ao contrário, não é? A carga fiscal deveria ser mais baixa para tentar, pelo menos, dar alguma margem às empresas. As experiências das Reaganomics acabaram por não demonstrar isso. A famosa curva de Laff, que diz que a partir de determinado esforço fiscal deixa de se verificar aumento da receita fiscal. Isso ainda está para se provar. Agora, asfixiar a economia com impostos não é seguramente a forma de relançar a economia. Isso parece-me evidente. João, e sendo 2012 o ano de todos os males, hoje o Ministro da Solidariedade veio anunciar aqui um corte no rendimento social de inserção. Este rendimento está a ser mal fiscalizado ou está a ser mal distribuído? Ou, de facto, era algo para cortar? Não sei dizer. Sinceramente, não sei dizer. Sei que a ideia original era boa. Eu penso que, se bem me recordo, isso remonta ao consulado do Engenheiro Guterres, e a ideia era assegurar que os cidadãos ou melhor, que o Estado não deixaria que os cidadãos portugueses caíssem abaixo de um determinado limiar de pobreza. Esse rendimento social de inserção, que já é um segundo nome, o primeiro era, penso, rendimento mínimo garantido. A ideia originalmente era não deixar as pessoas cair abaixo desse limiar de pobreza, depois mudou-se o nome, a ideia era fazer com que o rendimento servisse para que as pessoas se integrassem na sociedade e recomeçassem, ou começassem, ao início, o seu processo produtivo. Se está a ser mal fiscalizado ou não, não sei. Sei que é muito mau sinal quando um Estado, seja ele qual for, quando uma comunidade, para se salvar, deixa cair os mais desfavorecidos. Isso é, penso eu, no mínimo preocupante.
E sem querer ser catastrofista, que não é o caso, eu diria que há alguns fenómenos de que isso é, ou melhor, de que essa medida pode ser, enfim, um anúncio do que para aí vem. Eu acho que em 2012 vamos assistir a fenómenos curiosos do ponto de vista social. Ainda há pouco tempo, não sei precisar aonde, mas sei que um membro do governo confirmou que algumas taxas de criminalidade estão a subir. Tivemos uma manifestação de militares, tivemos a função pública na rua, vamos ter uma greve geral no dia 24, estou muito curioso para saber o que é que vai acontecer. Tenho uma diligência judicial marcada para dia 24 o que foi, enfim, tentámos fazer o adiamento, porque e a resposta foi muito curiosa, foi que a greve é um direito democrático e, portanto, por isso não tínhamos direito ao adiamento da audiência. Enfim, são tudo coisas que nos deixam relativamente, enfim, pasmados sobre o que é que pode... São cenas a repetir com mais frequência em 2012. Tenho algum receio de que, sobretudo se esta manifestação do dia 24 tiver algum impacto sério, não sei de facto o que é que vamos viver em 2012, porque a procissão ainda vai no adro. Só agora, no final do mês, é que as pessoas vão receber meio subsídio de Natal. É a primeira vez que as pessoas vão sentir diretamente no bolso a falta de dinheiro. No início de 2012, as taxas de retenção na fonte já vão reproduzir aquilo que vai ser o imposto para 2012. Os subsídios de férias e de Natal da função pública não irão ser pagos. O desemprego vai aumentar, claramente. E isto não é de agora. Isto é, há efeitos que se vêm, que provavelmente em 2012 se vão começar a verificar. Isto é, há subsídios de desemprego que estão a acabar. Subsídios sociais de desemprego que estão a acabar. Poupanças de famílias, que entretanto houve alguém que ficou desempregado ou que teve uma doença, coisa que o vale, as poupanças chegam ao fim. Se tudo isto for acumulado num único ano ou numa única ocasião, temos aqui um conjunto de condimentos que todos eles, reunidos e bem misturados, podem dar origem a fenómenos muito interessantes e que se calhar erradamente tínhamos a convicção que eram coisas do século passado. E esperemos que seja mesmo o ano do fim da crise. João, obrigado pela presença neste Closing Bell.